santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, pois se a ti me confiou a piedade divina, pois me reine, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Depois dessa oração, todo mundo já sabe qual é o tema. O anjo guardião. Todos aqui têm orado pelo seu anjo guardião. Você já orou pelo seu anjo guardião hoje? Me ensina meus netos a orar. Bonito, né? Como é bom nós estarmos envolvidos com os nossos pensamentos voltados para a espiritualidade amiga que Deus deu para nós, para que nós pudéssemos passar nesse orbe de expiações e provas. E que nessa transição, principalmente do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que seremos uma potência moral, espiritual e não bélica, é muito importante que nós venhamos a ficar conectados com os maiores da espiritualidade, principalmente o nosso anjo guardião, que nós veremos lá na frente mais o quanto é importante. Vamos fazer a nossa preparação antes de entrar no tema, dizendo o seguinte: que Deus nos abençoe e que a vida nos conduza para o coração do Cristo, que as nossas mãos se estendam para aqueles que estendem as suas, e assim possamos juntos, Senhor, buscarmos as tuas. E eu gostaria, aqui da tribuna espírita, desejar para todos nós aqui presentes que o céu seja o limite para as nossas conquistas materiais, as mais importantes. Porém, muito mais ainda, as conquistas espirituais. Aí, sejam elas lá quais forem. Por que eu digo isso? É preciso cuidar do corpo e do espírito. E por isso, nós estamos aqui, na nossa casa, tão bem apresentada espiritualmente, representada, abençoada, protegida, amparada. Graças a Deus. E dessa mesma cátedra espírita não poderia jamais, em tempo algum, deixar de mencionar o nome de um grande amigo, um grande espírita, um médium excepcional, um homem chamado amor. Chico Xavier. Aceite neste momento, como prova de afeto e gratidão, o nosso coração. A doutrina espírita, ela tem uma flexibilidade muito grande para quem quer tecer alguns comentários a respeito, por causa do seu tríplice aspecto filosófico, religioso e científico. Ontem alguém veio aqui e falou sobre ciência. Amanhã virá alguém e vai falar sobre filosofia. E hoje nós vamos tentar falar sobre religião.
Por quê? Não fica enfadonho. Não fica uma pessoa só falando o mesmo tema, a mesma coisa. Como se a plateia já aguardasse que seria aquela pessoa, naquele horário, o mesmo tema. A doutrina é rica, esplendorosa, mas cada um no seu lugar. Os evangélicos estão no momento deles, fazendo os cultos deles, maravilhosos, fervorosos, acreditando em Deus, Jesus, cada vez mais. Os católicos, as suas missas, as suas pastorais, estupendas, fazendo visitas, trabalhando por esse mundo afora e cada vez mais. E nós, da doutrina espírita, fazendo o nosso pedacinho, fazendo aquilo que cabe a nós, cuidando do nosso espaço, sendo amparados, mas tendo como o mais importante a reforma íntima. Todos nós queremos aqui, logicamente, aproveitar esses momentos maravilhosos em que aqui na Terra passamos para cuidar e fazer e dizer a que viemos. Então, por isso, nós estamos sempre aqui. Ainda há pouco o nosso dirigente, o Márcio, falava das atividades, falava dos comprometimentos, chamando-nos para as conquistas espirituais na nossa casa espírita, que funciona como uma escola, funciona como um pronto-socorro espiritual, funciona como tudo aquilo que nós precisamos para crescermos espiritualmente, até como um momento de lazer, como será o almoço, aonde Celso e seus banquetes irão cantar. Olha que bonito! Temos tudo numa casa só, que é o nosso mundo. Bem sei eu que muitos gostariam de estar aqui todos os dias, todos os momentos, todas as horas, mas nem todos ainda têm a flexibilidade familiar para participar de todos os momentos que a casa oferece. E muitas vezes, quem aqui não vem, é mais renúncia a ficar do que ir, porque ele conhece os seus familiares, ele conhece o seu seio familiar, ele sabe no momento que convém e que não convém, porque ele estuda a doutrina espírita, porque ele sabe aonde ele deve dar um passo, a mais ou a menos, um recuo estratégico, para poder manter em paz aonde ele está. É uma verdade absoluta isso aí. Portanto, o que mais nós precisamos nessa nossa casinha espírita maravilhosa é estudarmos a doutrina. Quando aqui adentrei, o grupo estudava aqui no cantinho, que bonito, que maravilhoso, que belo, aproveitando as oportunidades para crescer espiritualmente sem formar. Porque existe um problema. Quem não estuda a doutrina, não é o caso daqui, fica à mercê do que contam. Se contarem coisas boas, nossa, que beleza, que bom, que ótimo. E se contarem coisas ruins, falsas, agora está o fake news, e aí como fica? Você vai acreditar no fake news. Por quê? O fake news é para aquele que contou que é vantagens. Mas se alguém vem e disser para você algo, a sua razão, o seu pensamento, que está em regiões diversas da sua memória, e principalmente no perispírito, espírito, vai fazer uma checagem com aquilo que estão dizendo, e você vai dizer, meu irmão, que bonito, é isso mesmo. Ou então você vai se calar.
você vai ficar quieto. Porque quando nós não pudermos ajudar, ou tivermos que dizer alguma bobagem, seja lá o que for, é melhor que nós nos calemos. Como dizia Diógenes, um filósofo grego em Atenas, certa feita, ele falava às estátuas, e alguém chegou perto dele e falou: tu és louco? Por que falas com as estátuas? Elas são de pedra, não falam, não ouvem, não te respondem. E Diógenes falou: eu sei, mas eu estou aprendendo com ele o silêncio da pedra para saber ouvir as bobagens que me falam. Então é assim, quando nós não pudermos falar alguma coisa, seja lá o que for, vamos calar naquele momento que a inspiração virá depois. Teremos a intuição. Isso nós aprendemos com a doutrina espírita. Porque quando nós não revidamos alguma coisa, nós evitamos uma série de coisas. Quando nós revidamos, tudo pode acontecer. Briga, desavença, nossa, pode mais um pouquinho. Briga, desavença, confusão, descontrole, xingamentos e até um corpo estendido no chão. Mas quando nós não revidamos, calamos a nossa boca naquele momento, oramos, chamamos pelo nosso anjo guardião, nós podemos evitar tudo isso e crescer espiritualmente, vencendo o ódio, o orgulho, o óbvio, orgulho, vaidade e egoísmo. Não nos iludamos, queridos amigos. O mundo, esse de expiações e provas, para nós fora feito. E nós estamos aqui. Somos espíritos encarnados em missão. É porque somos espíritos imperfeitos. Mesmo assim, nós temos toda a pleiade de espíritos ao nosso lado para nos ajudar. E nós não devemos jamais, como diz a música, não deixe jamais, continue. Continuar sempre fazendo o melhor que nós pudermos. Fé inabalável é aquela que encara de frente a razão em qualquer época da humanidade. A doutrina espírita é uma doutrina de terceira revelação. Todos nós sabemos. A primeira revelação foi Moisés no Monte Sinai recebendo as leis de Deus, e ele criou as leis que era civil, que ele comandava o seu povo com a lei civil ou disciplinar. E ele dizia que o Deus castigava. Era um Deus que nós tínhamos que ter temor. E ele governava com a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Por quê? Para poder arrefecer aqueles ânimos que eram exacerbados naquela época, ou seja, nós mesmos lá. Então esse era o jeito que ele usava para conter aqueles ânimos que muitas vezes acabavam em muita confusão. Ele usava o seu artifício. A primeira lei é imutável, lei de Deus. A segunda, sim, lei do homem, mudava de acordo com o tempo. Primeira revelação. A segunda revelação, Jesus, nosso amado mestre, que não veio destruir as leis, mas sim dar continuidade. Então ali, ele modificou. Ele chamava de Deus nosso Pai Celestial, que nos amava muito, nos ensinando a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que se alguém lhe batesse na face esquerda, que ele apresentasse também a direita. Que se alguém lhe obrigasse a caminhar 1000 passos, que caminhasse 2000.
que se alguém lhe pedisse o manto, lhe desse também a túnica. E assim Jesus ia ensinando e usava os recursos da época, porque as pessoas, nós lá, ainda não sabíamos ler, escrever, não tinha a intelectualidade ao ponto de que ele explicasse e entendêssemos tudo o que ele queria dizer, que estava começando. Então ele usava o que ele via e contava as histórias por meio de parábolas. Usava as árvores, o mar, os peixes, a rede, o solo, o arado, o boi, ia contando as suas historinhas e todo mundo aprendia brilhantemente. Mas ele disse que enviaria um outro Consolador, que diria o que ele estava dizendo e esclareceria muito mais. E eu vou ler ipsiliteris, para não perder nada. Olha o que ele dizia. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Quem registrou foi João, no capítulo 14, nos versículos de 15 a 17 e 26. Foi quando ele prometeu outro Consolador. Nascia então a doutrina, a terceira revelação. A doutrina espírita, que nasceu quando ainda o iluminismo, na França, principalmente em Paris, ainda dominava. Foi quando Kardec, estudando a doutrina, lançou o Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril, em 1857. O iluminismo, naquela época de Kardec, ali, dizia que o homem tinha que agir pela sua razão, com a razão, e com a intensa liberdade de pensar e agir. Eles cuidavam muito da razão, a asa da intelectualidade, e não muito a asa do amor. Era tanto que no tempo ali de Kardec, nessa época, existia a teoria de Franz J. Gall e de Lavater. Franz J. Gall era a teoria da frenologia e Lavater da fisiognomonia. Olha que coisa! A teoria da frenologia dizia que o homem se definia pelo tamanho do seu crânio. Se o seu encéfalo era grande, era sinal que ele era muito inteligente. Eu sou do tempo, não sei se aqui alguém lembra, eu sou do interior do Espírito Santo. Eu sempre ouvia dizer criança que cabeça grande era sinal de inteligência. Não sei se alguém aqui ouviu isso. Tinha até música. Então ele achava que se a pessoa tinha cabeça grande, porque era sinal de inteligência, de intelectualidade. E por incrível que pareça, Einstein tinha um cabeção. Que coisa, né? É uma cabeça maior do tempo dele, né? Parecia até que era verdade, né? E o Lavater, na fisiognomonia. Gente, para eu decorar essa fisiognomonia, eu levei um tempo. Eu falei para minha neta, ela falou na mesma hora. Que coisa. Eu falei, repete, fisiognomonia. Vou, fisiognomonia.
são os espíritos de agora, não só a minha, como todos, né? Que coisa interessante, né? Então, olha só a teoria do Lavater, a fisiognomonia. Ele dizia que o aspecto físico da pessoa dizia se ele era mais ou menos inteligente. Eu estava perdido, né? Interessante que quando eu era gerente de informática, eu tinha um rapaz descendente de suíço, 1,98 m, bonito. A gente era jovem, loiro, olhos azuis. Quando eu chegava nos lugares que a gente ia, todo mundo cumprimentava ele. Ele falava assim: não, Jorge, que é o meu gerente. Oi, tudo bem? Quer dizer, ó, olha o Lavater aí, ó, a fisiognomonia. Interessante. Mas Kardec não concordava com isso. Pior, que os eminentes da época, os cientistas, concordavam com isso, espargia, ensinava isso para todos. Mas Kardec não concordava com isso. E ele estudava muito, e quando adentrou a doutrina, e concordou menos. Porque ele conhecia Deus, Espírito e matéria. E o fluido cósmico, fluido universal entre eles. Então ele sabia que o corpo, a gente sabe de onde vem. A gente sabe o que está fazendo aqui, para onde vai. O túmulo para reencarnar. Mas o espírito, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai. São caminhos que cada um toma a sua. Ele não concordava absolutamente com isso, e foi feliz, que ao promulgar, ao lançar o Livro dos Espíritos, ele tirou todas essas dúvidas para quem realmente gostaria de saber. Foi muito interessante, porque era mergulhado muito no materialismo. E seguindo aqui o estudo, que a cabeça já não consegue mais decorar tudo, né? A doutrina espírita, com todas esses esclarecimentos, faz com que nós venhamos a saber dessas coisas. Como é que eu sei disso? Como eu sei de outras coisas? Alguém vem contra um caso, outro contra outro caso, estudando a doutrina espírita. E assim nós vamos continuando cada vez mais. E o estudo é tão bom que a gente sabe até selecionar a revista que vamos ler, o programa que vamos ver, a música que vamos ouvir, o meio que vamos estar. Por quê? O anjo guardião está sempre do nosso lado, como diz aqui. Mas o que é o anjo? Anjo é o espírito. É o espírito. Vivemos aqui na terra, galgamos os nossos degraus, vamos ascendendo na escala espiritual, vamos para o plano espiritual, não precisa mais reencarnar, a não ser que seja em caráter missionário. Nós somos anjos. Só que denominou-se que anjo são seres celestes que habitam o céu, que estão no espaço, mensageiros de Deus. Mas muitas vezes nós ouvimos falar do anjo mau, do anjo bom, né? O anjo bom fica no ouvido direito, e o anjo mau no ouvido esquerdo, para ver quem que você vai optar. Mas são criaturas celestiais, denominou-se, para nos ajudar. Vou contar uma história também pequena e curta, bem curtinha, da seguinte maneira. Havia um homem que andava em cima do muro, para lá e para cá, quase caindo, desequilibrando, ia lá na ponta e voltava. E o seu anjo guardião do seu lado direito falava: meu irmão, você vai cair daí, por favor, se joga nos meus braços, você pode se machucar. É o anjo: eu estou aqui,
olhe para mim. E o homem nada, em cima do muro, cambaleando, desequilibrando, quase caindo. Do outro lado, o maligno, obsessor, espírito muito das trevas, falava nada. E o anjo do lado de cá, meu irmão, olhe para mim, você vai cair, cuidado, jogue aqui nos meus braços, eu quero te ajudar. E o homem nada, para lá e para cá. Então, em um determinado momento, o anjo bom falou assim, meu irmão, você que está aí do outro lado do muro, eu fico aqui preocupado, ele pode cair, se machucar, e você não fala nada, não diz nada. Ele falou assim, não é preciso, porque enquanto ele estiver em cima do muro, ele já está do meu lado. E nós? Estamos em cima do muro? Cambaleando? Andando para lá e para cá? Sem se decidir? Ou estamos ouvindo o anjo nosso, querendo nos ajudar e apoiar? É uma decisão nossa, não é verdade? E tem muitos exemplos de anjo no Velho e Novo Testamento. Quer ver um exemplo bom? A fuga para o Egito. Jesus, Maria e José. Quando Jesus nasceu, alguém falou para Herodes que o Salvador havia nascido. E ele mandou cortar a cabeça de todos os recém-nascidos. Quem que avisou para eles saíssem do Egito, de Belém, fosse para o Egito? Um anjo. 450 quilômetros, andando no deserto 6 dias e 6 noites. Um exemplo. E não precisa questionar, que quando a gente vai falar para um cético, a primeira coisa que ele pergunta, e você sabe disso? Você viu? Quem escreveu? Isso é verdade? Parece história. Aí a gente pergunta para ele, você é formado? Claro que sou. Você é o quê? Não, sou engenheiro, sou médico. E você estudou aonde? Nos livros? Você acreditou nos livros? Claro, por isso que eu sou médico, então. Se você acreditou no que está escrito, por que nós não podemos acreditar no que está escrito? Só porque é muito longe da data de hoje? Mas é uma questão de sentimento. É uma questão de evolução, você saber ler e interpretar da melhor maneira possível. Você quer ver um outro exemplo bonito? Do anjo? Quando o anjo Gabriel chegou lá junto a Maria, ele ficou assim, mais ou menos, a meia distância, a meia altura. Ele ficava embevecido diante de Maria. Mal podia falar, balbuciava algumas palavras. E Maria, ingênua, pura, olhando para ele, falava, por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tiras os teus olhos de mim? Ele falava, é que eu vejo tanta graça diante de ti, que todo o céu o aguarda pelo seu sim. Maria ajoelhou-se e falou, entre outras palavras, que faça em mim a vontade do meu Senhor. Um anjo falando com Maria. No Velho Testamento tem Ló, que lá em Sodoma, em sua casa, a multidão sabia que lá havia anjos e foram apedrejar a casa. E Ló pedindo para que não apedrejasse. Mas assim a multidão se levantou, foi para cima dele, ele correu para dentro de casa e o anjo ajudou ele a fugir, ninguém mais viu. Tem também Pedro, quando foi preso, 2 guardas o acorrentou e guardou dentro de uma prisão. E quando os guardas ali estavam, sem saber porquê, o anjo foi lá, tirou as correntes e ele saiu, abriu a cela. O anjo também ajudando Pedro. Olha, não é o espiritismo que está querendo falar sobre isso.
O Espiritismo deu continuidade a esse tema. Para não ficar assim meio sem ter uma certa explicação, que era a condição de Kardec, escolhido para isso, por causa da sua conduta e da sua intelectualidade na época que precisava para interpretar tudo isso. E tinha Santa Teresinha também, de Jesus, que ela dizia que ela não precisava, falava com Deus, que ela não precisava saber, ouvir e ver o seu anjo, porque ela sabia que ele existia, ela acreditava nele muito e orava muito por ele. Santa Teresinha fora, segundo, a gente sabe da Igreja Católica, uma moça muito versátil, acreditava de uma fé incrível, dava-se, doava-se para a espiritualidade. Tudo isso aí são explicações que nós sabemos sobre anjo do Velho e Novo Testamento. E Kardec, das 1019 perguntas do Livro dos Espíritos, ele dedicou da 489 a 521, que são 33 perguntas, sobre o anjo guardião. Se fosse um tema, um assunto não muito importante, ele dedicaria 33 perguntas. Ele se empenharia em estudar, não só essas que eu contei, para esclarecer o que quer dizer isso. E nós já vimos, vocês já viram, como esse tema, o anjo guardião, às vezes é esquecido. Às vezes quase não se fala no anjo guardião. Às vezes quase não se comenta. Às vezes quase não se toca. E é um amigo que nós temos, antes de nós nascermos, na erraticidade, que Deus nos dá para nos acompanhar nesse orbe de expiações e provas que está sempre conosco. É um irmão, um amigo, que, evoluindo mais o estudo, olha só, na pergunta 489, por exemplo, fique tranquilo que eu não vou ler as 33, não dá tempo. Há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Kardec perguntando ao espírito de verdade. Há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio, viu? Há espírito, é um irmão espiritual. Agora, a catedrática, aquela que vem esclarecer, que é a 490. Que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? O espírito protetor de uma ordem mais elevada. É um espírito protetor, né? Esse anjo que a gente fala, de uma ordem mais elevada para nos proteger, nos amparar. Eu não estou falando aqui como um professor que está dando aula para a plateia, para o público, para os estudantes, porque todos nós sabemos isso. Todos nós já estudamos isso. Eu estou apenas recordando, reciclando. E é tão bom falar sobre os nossos assuntos, porque daqui a pouco, no mundo lá fora, eu vou ter que ouvir falar outros assuntos. Mas aqui na nossa casinha espírita, aqui no nosso meio, aqui onde nós combinamos uns com os outros, aqui onde as nossas ideias, né, elas convergem, é tão bom falar com alguém que comanda os mesmos pensamentos, para lá fora nós aprendermos a discordar, a concordar, a estudar, mas sempre com educação, sempre levando em consideração que todos nós estamos no mesmo caminho da evolução. Tal qual Chico, certa vez, onde ele trabalhava, alguém contou uma piada no cafezinho e Chico ficou lá, quieto, calado. Emmanuel apareceu para ele e falou: muito bem, Chico, você participando do cafezinho, as pessoas contando piada e você aí calado, quieto, parece que não gostou.
Ah, mas o que eu vou fazer? Eu não sei contar essas piadas. Mas sorria pelo menos por educação, Chico. Por educação. Não precisa contar a sua. Mas por educação você aprender a ouvir os nossos irmãos, porque cada um está no seu tempo. Mas finalmente, qual é a missão do Espírito Protetor? Aqui diz, ó, a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido, de amparar, de estar com ele, de ensinar, proteger, de estar sempre do seu lado. Lembra do Chico, quando era pequenininho, que Maria juntou Deus, a sua mãezinha querida? Ele chorava, ele sentia falta, era um anjo bom que cuidava dele, dava os conselhos, falava para ele ouvir, ensinava ele, porque muitas vezes o nosso pai, a nossa mãe, que desencarna numa ordem, se tiver numa ordem um pouco mais elevada e amparando por outros espíritos superiores, também vão estar do nosso lado. E o Espírito Protetor, ele tem essa função de mostrar o bom caminho para nós, de estar do nosso lado, porque ele sabe que no corpo de carne, no mundo de expiações e provas, é muito difícil passar por aqui sem uma ajuda. Ele diz, o Espírito Protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento, e eles dizem, muitas vezes antes de nós nascermos, Deus designou um Espírito Protetor, um anjo guardião para estar do nosso lado, para nos proteger. Olha, Deus nos ajudando. Nós temos Maria Santíssima, Jesus, Deus, os Espíritos amigos, o anjo guardião, os missionários, para nos ajudar aqui, nessa escalada que não é muito fácil, mas com fé em nossos corações conseguirão. Por isso que Jesus manda tudo isso para nós. Ele sabe que o fardo é muito pesado, mas ele sabe como tratar desse fardo em nossos ombros, para que nós saibamos como atravessar esse caminho. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados, nós não estamos soltos, porque muitas vezes nós vemos que tem irmãozinhos nossos que não precisa nem do espírito mais obsessor para que ele fazer as suas estrepulias, as suas maldades. Ele já faz por si próprio. Por quê? Vocês já ouviram falar no famoso está dominado? Ele está dominado. Não precisa mais. Ele já faz por si próprio. A gente não precisa nem mais fazer nada com ele. Ele já é um dos nossos, está dominado. Já nós que optamos por ouvir o nosso anjo guardião, se nós perseverarmos, se nós lutarmos, que é muito difícil no mundo de expiações e provas, nós vamos estar mais para o lado do bem do que para o lado do mal. Com certeza absoluta. Logicamente, mantendo as devidas proporções. E aqui tem uma pergunta interessante, 495. Poderá dar-se que o Espírito Protetor abandone o seu protegido por lhe mostrar este rebelde aos seus conselhos? Não é que ele abandona. É como eu falei, está dominado. Deu tanto ouvido ao lado do mal, não quis se instruir, estudar, não quis amar do jeito que deveria, não colocou Deus acima de tudo, não fez o que deveria, não abraçou, não amou, caiu do outro lado e lá ficou. Foi o quê? Atendendo ao seu livre-arbítrio que Deus deixou que fosse. Porque há esse respeito. Para que ele possa, por si só, com a sua vontade, erguer as mãos e dizer, me ajuda, meu amigo, porque eu não aguento mais. Aí o anjo guardião vem e trata dele, mas foi esforço dele, porque ele quis, ele optou, senão não teria o mérito. Se cair, levanta, cai, levanta, cai o espírito, levanta, aonde está o mérito? Aonde está isso? Não é uma verdade? E estudando isso, que nós sabemos que todas as vezes que nós tivermos aqueles pensamentos malévolos, que todo mundo tem, aqueles pensamentos baixos, sólidos,
aqueles pensamentos que tomam conta da gente, a gente, meu Deus, que coisa, como que eu consigo pensar nisso? Joga aqui pensamento. São as investidas do mal. Aí você para, ouve uma musiquinha dos céus. O céu você deve estar rouco, hein? Pensou disso, toca nessa. Aí você começa a se harmonizar, pensa aqui no grupo, nas atividades. E o Márcio falou que a despensa está vazia, vou levar um quilinho disso, um quilinho daquilo. Ah, preciso ser sócio mantenedor. Quem te ensinou isso? Foram os espíritos, Chico falava, combate-se um pensamento negativo com um pensamento bom. Alguém aqui já passou por uma situação engraçada? Você está assim, meio dormindo, meio acordado, e vê um pensamento que parece que está indo assim, você quer vir para cá e não consegue, e você quer pensar para cá e não consegue, você quer mudar o pensamento e não consegue, aí de repente você começa a pensar nisso, simples, na casa espírita, nos amigos, não liguei para fulano, uma coisa boa, combate a coisa ruim com as coisas boas da vida que nós temos, e nós temos tudo isso para combater. Então ele deixa que isso aconteça para que tenhamos o nosso livre-arbítrio respeitado e crescer com as nossas próprias pernas e pensamentos. Tem uma outra aqui também muito boa, que fala assim. Será por não poder lutar contra espíritos malévolos que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Não é porque ele não possa, mas é porque ele não quer. E não quer porque das provas sai o seu protegido muito mais destruído, como nós vemos ainda há pouco. Sai muito mais valorizado. Eu venci porque eu quis. Agora aqui uma pergunta interessante. Olha só, 501. Por que é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência? Porque quando nos protegem, não fazem de modo extensivo, para eu saber que ele está me ajudando. Por que ele não me ajuda desse jeito, para eu olhar e falar, ele está ali, eu vou lá, ele está aqui, eu vou lá. Por que ele não faz assim? Olha a resposta. Se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obrarias por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. Senão você não teria, seria um robô, um tonto. Você seria um boneco. Vem cá, você ia. Agora abaixa, você abaixava. Vai para lá, você iria. Tá bom, senta. Não. Tem que ser. Por que Deus nos deu os dois braços? Duas pernas? O cérebro, para ficar jogado ao léu? Para ficar abandonado? Não. Para caminharmos, abraçarmos, pensarmos, raciocinarmos, crescermos espiritualmente, porque esse é o modelo que nós precisamos. Essa terra maravilhosa, ainda mais esse Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que tem o seu anjo guardião também, Ismael, que está sempre conosco, e o Brasil vai sim ser coração do mundo, pátria do Evangelho, porque Jesus não era. Porque nós queremos e vamos conseguir. Sim, uma pergunta boa, 504. Nós poderemos saber o nome do Espírito, nosso protetor ou anjo da guarda? A gente pode saber quem é? Saber o nome dele? Eles não se importam com isso. O Espírito, o anjo guardião, o Espírito protetor, ele não se importam com essas coisas. É como se fosse eu e o Celso. Celso faz um bem para alguém, e esse alguém vem a mim e fala, Carlos, muito obrigado, puxa, você me ajudou demais. O Celso vai ficar me irritando. Puxa, fui eu que ajudei, eu que fiz isso, eu que dei a mão a ele, e ele vai agradecer o Carlos. Espíritos superiores, ele não se interessa com isso. O bem tem que ser feito na mão de qualquer um. Então você pode dar o nome que você quiser. Ele vai vir. Se der o nome de, suponhamos, Antônio Paulo, é o meu guia protetor. Não tem problema, Antônio Paulo me ajuda. Ele vem e te ajuda.
Ele não se incomoda com essas coisinhas nossas. Esse mundo de provas e expiações, mergulhado nesse corpo de carne. E nós somos pesados. Né, Bonita? A gente não sai do chão. Se eu der um pulo, eu volto. É chumbado na terra. É o peso ainda que nós temos, agarrado a esse solo. Não é verdade? Nós estamos aqui muita da alma. Mas em vias de melhoras, atendendo à missão e à proposta da doutrina espírita, que é o refazimento interior, a reforma íntima. Tem uma aqui também muito boa. Pertencem todos os espíritos protetores à classe dos espíritos elevados? Pode contar-se entre ele os da classe média? Como disse aí, né, sobre a mãezinha tipo. Um pai, por exemplo, pode tornar-se espírito protetor do seu filho? Pode, mas a proteção pressupõe certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais concedido por Deus. O pai que protege o seu filho pode ser assistido por um espírito elevado. Viu? Como a doutrina explica tudo isso que a gente vai estudando aos poucos. É muito interessante. E aqui tem a classificação dos espíritos, que eu já vou encerrar, que são os espíritos familiares. São os mesmos a quem chamamos espírito simpático ou espírito protetores. Ele fala, há gradações na proteção da simpatia. Dai-lhes os nomes que quiseres, como disse. O espírito familiar é antes um amigo da casa. Então existe o espírito protetor, que nós estamos estudando, os espíritos familiares, aqueles que desencarnaram, mas estão sempre conosco, ali nos ajudando, desde que seja permitido pela espiritualidade maior. Porque se você chama a sua mãezinha desencarnada, o seu paizinho, o seu tio, a sua tia, né, para você se sentir confortado a uma certa hora, os espíritos superiores permitem que eles ali vão, de acordo, claro, com o sentimento deles, elevação, para que você torne seu coração mais tranquilo. Se aquilo vai te fazer bem, um remédio. Os espíritos simpáticos são aqueles que gostavam de nós. Né? Quando desencarnar, eu gosto muito do Celso, eu gosto muito do Márcio, eu vou tentar ajudar ele aí se eu puder. Você tem que simpatia. Agora só tem um problema. Que simpatia é essa? Você conhece aquela assim... A pergunta é 459 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta assim, influem os espíritos em nossas vidas? E Kardec responde, muito mais que imagineis. De ordinário são eles que comandam os vossos pensamentos e nos dirigem os vossos passos. Então depende de você, mas como é que eu vou saber se eu estou indo no caminho certo? Será que eu não estou sendo bloqueado mentalmente? Aí vem a 625, a 621 primeiro. Aonde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Alguém resiste ao olhar-se no espelho e dizer, não fui eu quem fez? E se você fez? Você não resiste. E para melhorar mais ainda, a 625. Qual o maior modelo e guia que Deus tem nos enviado? Das 1019 perguntas, a menor resposta de todas elas. Vou contar até 3. 1, 2, 3, quem? Jesus. Gente, então, se nós estamos derrapando aqui, derrapando ali, culpa nossa. Não vamos estar dominados. Mas, como Chico nos fala, ele nos diz que assim como Jesus, nós devemos pensar, enxergar, ouvir, falar, sentir e abraçar. Porque assim era Jesus. Assim é Jesus. Assim será Jesus. Ele não obriga, abriga. Jesus não impõe, expõe. Ele não implica, explica. Jesus não manda, sugere. Ele não escorraça, abraça.
Jesus não ri de nós, mas para nós, Ele sorri. Então,